Olá, turma do nono ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, pois eu estou ótima, muito animada, motivada e muito entusiasmada por iniciar esse ano letivo de 2021 com vocês, por ser a professora de língua portuguesa dessa turma tão maravilhosa e esplêndida. Sei que as nossas aulas estão online, por enquanto não podemos estudar de maneira presencial, mas logo, logo estaremos lá estudando na escola todos os dias e matando a saudade que nós temos uns dos outros. A professora Lugênia preparou um conteúdo de extrema importância. Peço que, por gentileza, vocês abram um caderno de língua portuguesa, façam um cabeçalho completo com o nome da escola, com o nome da cidade, com o seu nome, com o nome da professora e principalmente com o tema, com o conteúdo que nós vamos trabalhar na aula de hoje. E vocês irão, no decorrer dessa aula, fazer anotações de tópicos importantes que vocês acharem necessário durante essa aula. Então, a aula de hoje é uma aula que vocês irão anotar, fazer anotações e prestar atenção em cada detalhe. E agora eu irei compartilhar com vocês o nosso conteúdo, que está inserido em alguns slides. Esse é o cabeçalho da nossa escola, é o cabeçalho que nós vamos usar com o meu nome. Eu sou a professora Lugênia e o nosso conteúdo da aula de hoje é gênero, resenha crítica ou opinativa. Vocês irão aprender sobre o posicionamento crítico. Então, para aqueles que ainda não me conhecem, que são novos na escola, o meu nome é Alugênia e eu sou professora de língua portuguesa. Eu tenho muitas novidades para vocês, tá bom, nono ano? Sejam bem-vindos à primeira aula de língua portuguesa. Nesta aula, estudaremos um gênero textual bem interessante. Veja se você descobre aí. Desembaralhe as letras e descubra. Vocês conseguiram, pessoal? Isso mesmo, resenha crítica. Nós vamos aprender sobre resenha crítica. Ao final desta aula, você será capaz de ampliar o universo de leitura, lendo e estudando textos do gênero resenha crítica, identificar as características estruturais e funcionais do gênero resenha crítica, identificar a resenha crítica como um gênero textual da esfera argumentativa, cuja finalidade é orientar o leitor acerca de uma obra cultural. E vocês irão também produzir uma resenha crítica sobre um filme. Coloquei mais uma vez o cabeçalho, espero que vocês façam com muito capricho, mantenham o caderno de forma organizada, tá bom? Você sabe o que é resenha crítica ou opinativa? Vamos conhecer um pouco mais desse gênero? O que é uma resenha crítica? Pessoal, uma resenha crítica, ela caracteriza-se por ser, assim, no geral, um resumo crítico. Nessa produção textual, o autor faz uma descrição e uma breve apreciação a respeito de acontecimentos culturais ou obras. Elas podem ser cinematográficas, musicais, teatrais ou literárias. E a fim de divulgar um objeto de consumo cultural, de maneira assim resumida, convidando o leitor ou espectador a conhecer a obra na íntegra. Em geral, a resenha é veiculada por jornais e revistas. Então, como eu já falei no slide anterior, a resenha crítica é um texto que avalia uma manifestação cultural, filme, peça de teatro, show, exposição, com o objetivo de orientar o leitor. Sua função social é comentar e avaliar obras e espetáculos para que o leitor possa ter informações e avaliações. Então, quando ele
ele pega uma resenha crítica de um show, de uma exposição, de um filme, o leitor ele vai conseguir avaliar se é bom ou se não é, de forma positiva ou negativa. O gênero ele circula em diferentes veículos de comunicação, como jornais, revistas, blogs, vlogs, e a depender desse veículo, pode estar voltado a diferentes públicos. Ao explorar tal gênero na escola, espera-se desenvolver a capacidade argumentativa do estudante com foco na exposição de suas apreciações e posicionamentos diante desses textos. Pessoal, vocês sabem o que é resenhista? O que o resenhista faz? Vocês sabem? Então, vamos falar um pouquinho sobre ele. Nós sabemos que a resenha, por ser, em geral, um resumo crítico, exige que o resenhista ele seja alguém com conhecimentos na área. Então, ele tem que ter muito conhecimento, ele tem que saber avaliar a obra, ele tem que julgar, ele tem que criticar a obra. Como fazemos para obter informações sobre um filme, uma peça de teatro, um espetáculo? Pesquisamos na internet? Perguntamos a alguém que já assistiu aquele espetáculo? O que você faz? O que vocês fazem quando vão fazer uma? Né? O que é necessário que nós fazermos? A resenha crítica é um texto cuja função é informar sobre um fato cultural, né? Informar e persuadir. É um gênero muito comum nos meios impressos de comunicação, né? Como jornais e revistas. É um texto de informação e de opinião que serve como guia para o público. A partir da leitura de resenhas, nós podemos escolher o que gostaríamos de ver, de ouvir ou de ler. É importante informar que há também a resenha descritiva. Nela, o autor da resenha apenas descreve e correlaciona informações acerca do tema, filme ou livro resenhado. Não há espaço para a opinião do autor nesse texto, sendo, portanto, uma composição informativa. Então, quando a gente fala de resenha descritiva, ela é uma composição mais de informação, ela vai informar, vai correlacionar informações acerca daquele determinado tema. Qual é a diferença entre resumo e resenha? Vocês sabem, pessoal, qual que é a diferença? Vamos falar um pouquinho sobre a diferença delas. Sobre o que é resenha descritiva, o que é resenha crítica opinativa. A resenha descritiva é uma apreciação ou julgamento que é feito em cima das ideias do autor, ou seja, da consistência e pertinência de suas colocações ao longo da descrição da obra. Neste caso, trata-se de um julgamento de verdade. Então, pessoal, na resenha descritiva, ela pode ser encontrada nos resumos de livros técnicos, também denominados resenhas técnicas ou científicas. Quando nós falamos de resenha crítica ou opinativa, né, nós estamos falando de um conteúdo que é apresentado mais detalhadamente do que na resenha descritiva. Ou seja, nesse tipo de texto, os critérios de julgamento são de valor, de beleza da forma e também do estilo do objeto cultural. É o ato de explorar mais profundamente os detalhes, que ocorre devido à necessidade de que o autor fundamente as suas críticas, sejam elas tanto positivas quanto negativas, além de resumir o objeto. O autor da resenha critica, né? Ele vai criticar, ele faz uma crítica, faz uma avaliação sobre determinada obra. Assim sendo, trata-se de um texto de informação, ou seja, vai ser a opinião do resenhista.
Eu coloquei alguns passos, né? O passo a passo para fazer uma resenha, muito interessante. Então, antes de produzir uma resenha de um livro, por exemplo, é necessário seguir estes passos, né? Ler com muita calma, né? Fazer uma reflexão a partir do qual será elaborada a resenha. Muitas vezes é preciso ter várias leituras complementares, né? Para entender melhor o tema. Então, é necessário que você faça uma leitura muito calma, com muita atenção. De preferência, faça 2 ou mais leituras prévias. É necessário você fazer anotações no texto original, durante os processos de leitura, né? Fazer um breve resumo da obra, com as ideias principais do autor, sempre deverão ficar bem claras, pois o resumo será a base para a resenha, né? Dentre as principais ideias, ele deve selecionar uma que será destacada e aprofundada, né? Então, é necessário resumir de modo claro o objetivo e conciso todas as informações importantes do texto, dos resumos, né? Costumam-se excluir exemplos ou repetições de conceitos. Identificação da obra, é necessário ter a apresentação, ter o resumo, crítica, recomendação. Então, é necessário emitir um julgamento de verdade, né? No caso da resenha descritiva ou de valor na resenha crítica, nesta última, a fundamentação também é necessária. Elaborar a resenha a partir dos passos, né, que nós estamos conhecendo nessa aula de hoje. Quanto à extensão do texto, esta pode variar conforme o espaço para o qual ela é destinada. Geralmente é um texto mais curto, assemelhando-se a um resumo acrescido de outras informações e reflexões sobre a obra. O título de constatação acerca de tais pressupostos observa a seguir um exemplo representativo de uma resenha crítica. Então, eu coloquei um exemplo de uma resenha crítica de um filme muito interessante. Eu peço que, por gentileza, se vocês puderem, esse filme, ele é muito interessante, tem ele no YouTube, vocês podem estar fazendo a pesquisa, colocando lá, o nome do filme é Os Miseráveis, né? E na sinopse, que é o resumo breve desse filme, fala, né, que após cumprir 19 anos de prisão com trabalhos forçados e por ter roubado comida, o Jean Valjean, né, que ele é o principal ali do filme, ele é acolhido por um gentil que é bispo e que lhe dá comida e abrigo. Mas havia tanto rancor na sua alma que no meio da noite ele rouba a prataria e agride seu benfeitor. Mas quando o Valjean é preso pela polícia com toda aquela prata, ele é levado até o bispo, que confirma a história de lhe ter dado a prataria e ainda pergunta por qual motivo ele esqueceu os castiçais, que devem valer muito mais, né, do que 2.000 francos. Este gesto extremamente nobre do religioso devolve a fé para aquele homem, que ele era um homem amargurado, né? Ele tinha perdido muita coisa durante a sua vida. E após 9 anos, ele se torna prefeito e o principal empresário em uma pequena cidade. Mas sua paz acaba quando Javert, né, que é um guarda da prisão, esse guarda ele segue as leis inflexivelmente. Ele tem praticamente certeza de que o prefeito é o ex-presidiário que nunca se apresentou para cumprir as exigências do livramento condicional. Então, a penalidade, né? A penalidade para esta falta é a prisão perpétua. Mas ele não consegue provar que o prefeito Jean Galvin, né, são a mesma pessoa. E neste meio tempo, uma das empregadas de Valjean, que é cuidada, né, por terceiros, é despedida e se vê obrigada a se prostituir. E ela é presa. Seu ex-patrão descobre o que acontecera, usa sua autoridade para libertá-la e a acolhe em sua casa, pois ela está muito doente. E sentindo ela, né, que iria morrer, ele promete que vai cuidar muito bem da filha dela.
Só que antes, ele é obrigado a contar, né, a revelar a identidade para evitar que um prisioneiro, que acreditavam ser ele, não fosse preso no seu lugar. Deste momento em diante, Javert volta a perseguir, né? Então, ele começa a perseguir, e a mãe da menina morre, mas sua filha é resgatada por Valjean, que foge com a menina enquanto é perseguida através dos anos pelo implacável Javert. Então, a professora Lugênia colocou aqui colocou esse vídeo para vocês assistirem rapidinho sobre o filme Os Miseráveis. Então, esse foi um trailer que eu coloquei do filme Os Miseráveis, vale a pena assistir. E essa obra, né, é uma das principais obras escritas pelo francês Victor Hugo no século XIX. Narra a situação política e social francesa no período da insurreição democrática, em 5 de junho de 1832, através da história de Jean Valjean, né? Os Miseráveis é um filme muito interessante, né? E eles adaptaram. E a gente pode extrair certa visão antropológica de Victor Hugo. É um homem que não nasceu, um homem que não nasceu mal, ele foi levado para isso por não ter escolhas a fazer. Alguns nem mesmo tiveram direito à preferência pessoal. As pessoas não são simplesmente más, elas são declaradas assim. Elas se transformam naquilo que lhes constroem. O personagem Jean Valjean foi compelido circunstancialmente para aquele crime, sem que fosse realmente criminoso, mas apenas um miserável, no inverno rigoroso, perdeu o emprego e a fome bateu à sua porta. Desesperado, recorreu ao crime. Quebrou a vitrine de uma padaria para roubar um pão, modificado socialmente pela situação imposta, confirmando assim a caricatura que lhe atribuíram. Apesar disso, ele tinha antes da condenação à humanidade, que voltaria a possuí-la mais tarde, em uma sociedade muito afastada da liberdade, igualdade e fraternidade, né? Então, o bispo acolhe Valjean, quando nem ele mesmo, né, acreditava em si mesmo, e lhe dá a chance de ser igual e livre. Então, nascido, é a apresentação do autor, né, ele que escreveu, nascido em 1802, o francês Victor Marie Hugo foi um ativo defensor dos direitos humanos na França. Sua infância passou-se em meio a importantes eventos históricos, entre eles a ascensão do Império Napoleônico, de maneira que a divergência das forças políticas que lutavam pela supremacia francesa era refletida na oposição de ideias ou ideais políticos e religiosos de sua própria família. O pai oficial,
que era oficial de oposição respeitada no exército de Napoleão, mostrava-se ferrenho defensor do imperador. Por outro lado, a mãe era uma católica radical, defensora da casa real. As primeiras obras do autor emitem uma devoção ao rei e à fé. Somente após os eventos que culminaram na Revolução de 1848, ele passou a questionar sua educação católica e monarquista, dedicando-se a exaltar o republicanismo e o livre pensamento. Segundo a versão de 1988, ao cumprir 19 anos de trabalhos forçados nas galés por ter furtado comida, né? Foi o que eu falei, né? Ele busca abrigo e comida, e o protagonista é ajudado por um bispo que lhe dá alimento e o recebe em sua própria residência. Contudo, ele é capturado pela polícia, alega ter sido presenteado pelo bispo, né, que foi o que eu falei, que confirma a falsa história. Então, a partir desse momento que esse bispo acolhe o Valjean, ele tem a oportunidade de ser livre, ele tem uma oportunidade, né, de recomeçar outra vez, apesar que ele, né, continua sendo perseguido, né. Perspectiva teórica da obra. No final do século XVIII, a França iniciou um processo de transformação que modelou as estruturas das modernas sociedades mundiais. A Revolução Francesa e as de 1830 e 1848, em Paris, apresentaram novas ideologias que expandiram por diversas nacionalidades e contribuíram para que estas conquistassem suas independências e derrubassem regimes políticos já desgastados, substituindo-os por outros mais justos, voltados para a liberdade de suas populações. Os poetas e romancistas que retrataram essa época são igualmente lembrados mundialmente, e é o caso de Chateaubriand e Victor Hugo. Contudo, a sociedade francesa enfrentou diversas dificuldades econômicas e calamidades. A instabilidade política, unida à má industrialização, disseminou o sofrimento da população provocado pela fome, miséria, alto índice de criminalidade, desemprego, prostituição, crise econômica e social. Devido a isso, eclodiram diversas revoltas civis, que mobilizavam uma grande quantidade de pessoas, independente da classe social. Então, sendo assim, Os Miseráveis aborda criticamente o sofrimento de boa parte da população francesa ao longo do século XIX. Né? Exibe a miséria e os antagonismos políticos do período. Insere o sofrimento e os preconceitos pelos quais passavam os que eram excluídos socialmente, em um contexto de revoluções civis que repercutiram, né, em todos os aspectos da sociedade. E vamos falar agora um pouquinho sobre as reflexões críticas, né? Acerca dos personagens do filme, entende-se que os protagonistas se enquadram, né, todos como vítimas. Daí o título autoexplicativo da obra. Então, foi por isso que eles escolheram esse título como Os Miseráveis, né? Por quê? Por causa da miséria propriamente, né? Propriamente dita, referente à pobreza, né? Tanto material como espiritual, né? Que a humanidade, que essas pessoas viviam, né? Ali. Uma miséria material, uma miséria espiritual. Então, Valjean, Fantine e Cosette surgiram como vítimas de uma sociedade atroz, né, da desigualdade e do sistema opressor da época. Já o policial Javert, quem, né, porventura decidir assistir o filme Os Miseráveis, né, sob a égide inexorável de seus princípios, né, uma figura como vítima da limitação, né, aos seus ideais, e
ele tende a tentar cumprir a lei. Então, ele tenta cumprir a lei. Ainda que esta se mostre contrária ao seu senso de justiça, justamente por isso, ele fica sufocado pelas consequências, né? Ele fica sufocado pelas consequências emocionais, né? Das suas emoções, dos seus atos, e por fim, né, no filme, ele acaba cometendo suicídio. Então, a história do filme possui aspectos atemporais, né? Despertando questões a respeito do sistema penal aplicado. E hoje no Brasil, por exemplo, né, que acontece? Na época em que se passa a obra, o réu não era sujeito, mas objeto da ação. E vocês vão observar, quem assistiu o filme, que quando uma pessoa ela era presa, ela recebia um número como identificação para substituir o seu nome. Ou seja, assim quando ele cumprisse, né, daquele determinado tempo na prisão, ele poderia voltar, né, depois que ele cumpria a pena, voltar para a sociedade, né, resgatando a sua dignidade, né, porque ele recebia era um número. Então ali ele não recebia o nome. O seu nome era substituído por um código, por um número. E assim ele voltava para a sociedade com dignidade e voltava a ser livre. Além do mais, não havia preocupação nem por parte do sistema prisional, nem por interesse público em reinserir o preso na sociedade. Pelo contrário, ao sair da prisão, adquiria um documento informando que se tratava de um homem perigoso. Logo, dificilmente conseguiria emprego e, se conseguisse, receberia menos do que os demais, por ser um ex-condenado. Então, havia muito preconceito, né? Deixar a prisão significava receber libertação, mas não a restituição da liberdade, visto que se continuava prisioneiro da mácula da condenação. No filme, nota-se ainda que o protagonista desenvolve, durante o tempo em que ficou preso, uma personalidade agressiva, né? Ele fundamentada pelo rancor, pelo ódio, né? A lei e a sociedade, e na descrença em existência de bondade humana. Então, ele acaba não acreditando mais, ele começa a sentir raiva, ele começa a sentir rancor em seu coração. Então, no filme, o tempo todo mostra que ele desenvolveu uma personalidade agressiva, né? E que ele não acredita mais na existência da bondade, né? De ter pessoas ainda que são boas, que têm um bom coração. E dessa forma, após 19 anos de prisão, o inofensivo jovem, preso por furtar pães, torna-se, de fato, um homem temível. Então, em Os Miseráveis, a boa ação do bispo provoca em Jean um processo de reumanização, deixando clara a ideia de que o homem pode mostrar-se bom e virtuoso, quando a sociedade deixa de vedar oportunidades. Então, mesmo que a sociedade não mostrasse que estava ali do lado dele, não desse oportunidades para ele, o bispo mostrou isso, né? A reumanização, mostrou que ele poderia ser uma pessoa boa e virtuosa. Então, diante do exposto, as condições sociais presentes no filme assemelham-se muito às encontradas hoje no Brasil, né? De fato, que eram outros tempos, mas o desequilíbrio ainda segue o mesmo, né? Pessoal, na aula de hoje eu falei um pouquinho, né, sobre a resenha crítica, sobre o resenhista, falei um pouquinho sobre essa obra que é muito interessante, vale a pena assistir, assistam o filme Os Miseráveis, e na próxima aula nós vamos dar continuidade, né, vou explicar agora como que será feita a resenha e o passo a passo, tá bom? Então, até a próxima aula, fiquem todos com Deus, eu gostei muito de estar falando com vocês nessa aula, né, de dar um pouquinho, né, de falar um pouquinho sobre esse conteúdo que é muito importante. Então, até a próxima aula, viu, pessoal? Um grande beijo, um forte abraço e tchau, tchau!